Vamos lá. Então, essa aula de hoje aqui, a gente vai falar um pouco ali da embriologia animal. Então, assim, as etapas que acontece. Lá na parte do presencial, a gente está vendo a questão da divisão celular, né? A gente vai acabar isso aí na semana que vem. E aí, obviamente, depois que a célula divide, né, os gametas podem ser fecundados, gerar uma célula ovo, né, um zigoto, e aí vai sofrer novas divisões. Então, é esse processo que a gente vai ver aqui agora, né, que engloba aí na embriologia animal. Então, é o desenvolvimento, né, como que ocorre o desenvolvimento desse embrião, quais tecidos originam determinados órgãos. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui, em linhas gerais, essa embriologia animal. Tá? Então, essa aula aqui, preparei aqui para vocês, do segundo ano, né, baseado no conteúdo lá que os alunos do segundo ano já viram. Então, peguei um pouco aqui, dei uma resumida em algumas coisas e vamos lá. Tá todo mundo, então, vendo minha apresentação, né? Então, essa questão da embriologia animal, ela é basicamente o estudo ali do desenvolvimento de um ser pluricelular, ou seja, daquele ser que tem mais de uma célula, né? E vai englobar aí desde o estágio de uma célula, ou zigoto, que é quando o espermatozoide lá fecunda o óvulo, forma uma célula ovo, também chamada de zigoto. Então, aborda desde essa parte desse zigoto até a diferenciação ali, especialização das células, né? Que aí formam diferentes. Enfim, vai tudo levar à construção de um ser jovem. Então, a embriologia da maioria dos animais é extremamente parecida, e aí ela começa com a etapa, então, da fecundação, né? E aí forma ali, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, vai formar a célula ovo ou zigoto, né? E aí vai compreender algumas fases que a gente vai ver a partir de agora. Então, né, do início aqui, a embriologia começa com essa fase de fecundação. Então, observem nessa figura aqui de baixo. Alguém está querendo entrar aqui. Permissão aqui. É o Dário. Entrou? Ué, sumiu. Vamos voltar lá. Então, aqui nessa figura de baixo, né, na parte ali de cima, a gente está vendo alguns espermatozoides tentando entrar aí nessa célula que é conhecida como óvulo, né? Então, na parte de baixo aqui, né, alguns livros didáticos trazem ali como ovócito, outros como óvulo, e ali está acontecendo o processo de fecundação, né? Então, o espermatozoide ali entra dentro dessa célula. E aí é muito interessante porque o espermatozoide vai entrar, né, vai sofrer uma reação ali naquela cabeça dele, e ele vai liberar o material genético dentro desse ovócito. E a parte da cauda ali, percebam que na cauda tem uma estrutura arredondada ali. Então, essa estrutura arredondada que tem perto da cauda são várias mitocôndrias que tem ali. E a gente já estudou lá nas nossas aulas de biologia celular, né, da histologia, que essas mitocôndrias servem para dar energia para a célula, né? Então, essas mitocôndrias, nesse caso, vão ser muito importantes, né? Elas estão perto aí do flagelo, para garantir essa movimentação desse flagelo. Tá? Só que essas mitocôndrias acabam que não entram dentro da célula. Então, o que entra é o DNA, né? O material genético que está na cabeça ali do espermatozoide, e toda essa cauda é perdida. Ela não vai conseguir entrar ali dentro do ovócito. Então, por isso que, geralmente, o DNA mitocondrial, né, qualquer ser novo que vai ser formado, o DNA na espécie humana, por exemplo, o DNA mitocondrial é só de origem materna, vem só da mãe. Porque a gente estudou lá que as mitocôndrias têm um DNA próprio também. E aí, sempre no indivíduo humano, né, vai ser... O celular está ativando. A questão da mitocôndria vai vir só da mãe, né? Porque esse DNA mitocondrial já está ali dentro do ovócito, né? E no espermatozoide não vai ter entrada de
DNA mitocondrial, né, nesse ovócito, então, por parte de pai, não vai ser formado não vai ter esse mitocôndria dentro aí desse ovócito. Acho que ela desligou. Vamos lá. Então, quando forma esse zigoto, né, inicia um processo conhecido como mitose, que é o que a gente está vendo nas nossas aulas presenciais lá, aquele processo de divisão celular, e tudo isso vai levar à formação do embrião. Tá? O modelo animal que é utilizado para estudar na embriologia é um organismo conhecido como anfíoxo, a gente está vendo ele aqui na figura da direita. Ó. Então, esse anfíoxo é um animal marinho, tá? Sua divisão se assemelha bastante com grande parte ali dos grupos, desde os peixes até mamíferos, e aí ele é um pequeno animal marinho que mede 5 centímetros ali de comprimento e possui esse formato aí de canivete, que a gente está vendo nessa figura da direita. Até aí está todo mundo acompanhando? Sim, eu estou. Sim, tô aqui. Bom demais, Dário. Tudo bem, graças a Deus. Então, essa célula ovo, né, ou esse zigoto, tem uma reserva alimentar, tá, que vai servir para nutrir as células desse embrião. A gente vai ver isso com calma mais para frente. E essa reserva alimentar é composta principalmente de proteínas e lipídios. Lipídio ali é gordura. Então, isso tudo forma uma estrutura que a gente vai ver que se chama vitelo. É a gema do ovo. Quando a gente vai quebrar um ovo lá, não tem aquela parte amarela, que a gente chama de gema do ovo? Aquilo ali é vitelo. Ou seja, é composto tanto de proteínas quanto de alguns lipídios. Tá? Por isso que é gorduroso, né? Gema do ovo, porque tem muito lipídio ali. E no anfíoxo, esse ovo ele já é pobre em vitelo. Então tem a gema dele, a quantidade de gema que o ovo tem é pequena. Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário desse anfíoxo ele é muito rápido. Então rapidamente ele sai do estágio de ovo e já origina uma larva. Tá? Isso é uma peculiaridade que tem aí nesse desenvolvimento desse animalzinho conhecido como anfíoxo. Mas em relação ao ovo, né, lá o zigoto, depois que o espermatozoide entrou no ovócito, forma então o zigoto. Como é que é o ovo desse anfíoxo? A gente está vendo aqui na figura da direita, ó, lá de cima, em preto e branco, uma foto de microscopia eletrônica, né, desse ovo aí do anfíoxo. E ele tem uma irregularidade na distribuição dessa gema aí, que é o vitelo, no interior desse ovo. Então, basicamente, você tem duas partes distintas nesse ovo. Você tem uma parte de baixo ali, que é a figura de baixo aqui da direita, a seta vermelha está apontando para uma região de baixo da célula, que é conhecido como polo inferior ou polo vegetativo do ovo. Então, essa parte de baixo desse ovo desse animal tem uma quantidade maior ali de vitelo. Então, tem mais quantidade de gema ali nessa parte de baixo do ovo do animal. Já na parte de cima, que é a seta azul que está apontando, que é chamada de polo superior ou animal, tem uma pequena quantidade de vitelo. Tá? E apresenta, a gente pode ver que o núcleo dessa célula ele está deslocado para essa região de cima ali, aquele pontinho vermelho ali perto da seta azul, indica o núcleo dessa célula aí do zigoto. Então, tem pouco vitelo na parte de cima, muito vitelo na parte de baixo. E aí esse vitelo, quando ocorre o processo todo de divisão celular, né, dessa célula ovo aí originar duas células, por exemplo, se for partir essa célula, multiplicar ela, quando tem muito vitelo, isso atrapalha no processo de divisão. Então acaba que esse ovo recebe um nome ali de oligolécito com diferenciação polar. Precisa de saber isso? Óbvio que não. Tá? Isso aqui é só curiosidade. Ou seja, é um ovo que tem pouco vitelo, né? A maioria do vitelo está na parte de baixo, e tem essa distribuição irregular. Na parte de cima tem pouco vitelo, na parte de baixo tem muito vitelo, tem muita gema ali. Então, quando vai ocorrer o processo ali na embriologia de formação de novas células, né, da divisão celular, a partir do zigoto, ele é chamado aí nos livros didáticos de segmentação ou clivagem. Então, aqui na figura da direita, a gente está vendo aquela célula ovo lá, o zigoto, já se originou duas células, né? Isso é uma foto de microscopia eletrônica, mostrando que uma célula originou duas. Então, após ser formado, né, o zigoto se divide ali pelo processo que a gente está vendo lá no presencial na sala de aula,
que é a mitose, e vai originar, então, duas células filhas, que é conhecidas como blastômeros. Então, cada célula dessa aí recebe o nome de blastômero. Essas primeiras divisões celulares são chamadas, então, de segmentação ou de clivagem, e aí o vitelo atrapalha nesse processo de divisão. A gente já vai ver isso mais para frente aí. Depois desse estágio, né, de duas células, essas duas células, cada uma vai originar uma nova célula, e vai originar, então, o quê? Vai, no total, 4 células, que é a figura 4A aí. Depois, passa para 8 células, né, que é 8 blastômeros, cada célula dessa é chamada de blastômeros, e, por fim, vai formar 16 blastômeros ali, né, 16 células, todas agrupadas. E à medida que aumenta o número de blastômeros, né, o conjunto adquire uma forma aproximadamente esférica, ali, parecendo com um cacho de uva, observe na figura da direita aí, compacto, né, e com aspecto parecido também ali de uma amora. Então, por esse motivo, essa fase aí, que tem em torno aí de 32 células, tá? 32 blastômeros, que é mais conhecido na biologia, essas 32 células, como tem esse aspecto de amora, é conhecida essa fase aí, então, como mórula. Tá? E o tamanho dessa mórula é igual aí ao do zigoto. Né? Então, basicamente, quando a gente pega aqui essa primeira célula aqui de amarelo, que é o zigoto, ela tem o mesmo tamanho dessa célula final aqui, conhecida como mórula. Né? Tem 32 células ali. Então, o tamanho das células reduziu um pouco, tá? Mas essas 32 células todas unidas têm o mesmo formato ali daquele zigoto formado anteriormente. Até aí tá tranquilo? Tá todo mundo acompanhando? Tô aí, tô acompanhando. Beleza. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo fora um pouco, rapidinho. Qual é a diferença que o ovo faz? Assim, falando em ovo. Ele cozido, ele tem uma utilidade. E ele frito tem outra. Por que isso, essa diferença? Não é tudo igual. Não, a questão é o seguinte, quando você cozinha, quando você frita, né, o que acontece? O ovo tem proteína. À medida que você aumenta a temperatura ali na fritura, por exemplo, né, você vai usar óleo também ali para fritar o ovo. Então, primeiro que você vai fazer um processo que é desnaturar a proteína. Então, as proteínas que estão ali no ovo, algumas vão perder sua forma e função. E como tem óleo ali que você jogou para fritar esse ovo, você acaba que você deixa um aspecto mais gorduroso ainda no ovo. Então, por isso que geralmente fala que o ovo frito, né, é pior, né, questão da saúde do que o cozido. Mas em questão de energia, assim, se você for pensar, né, o ovo cozido, ele é mais interessante do ponto de vista da saúde, é menos gorduroso. Mas em questão de energia, de proteína, de lipídio, creio que os dois vão ter quantidades assim energéticas bem aproximadas, não vai ter tanta diferença. O que pega mais, eu acho, que é a questão da saúde aí. Bom? Ok, valeu. Era isso sua dúvida ou você escutou em algum lugar falando de alguma diferença que tinha Não, assim? porque as pessoas sempre falam mal do ovo frito, né? Sim, é E por esse outros, aspecto. e outros Você já joga. falam bem do ovo cozido. Sim, é porque geralmente você utiliza azeite ou então você utiliza óleo mesmo para fritar o ovo. No cozido você está jogando ele dentro da água ali e deixando ele cozinhar aos poucos. Então ele é bem menos gorduroso do que o ovo frito. Concorda comigo? Então eu Certo. acho que é essa questão de saúde aí que o povo, né, fala mal do ovo frito e prefere o ovo cozido. Creio eu que seja isso. Ok, beleza, professor. Vamos lá. Bom, então nessas fases iniciais aí desse processo de divisão celular, que também é chamado de segmentação ou clivagem, não ocorre o aumento do tamanho das células, né? Ocorre apenas um aumento no número dessas células, né? Então esse, como eu falei anteriormente, essa mórula aí tem o mesmo tamanho, né, aproximado do que aquele zigoto formado anteriormente. Então, após a fecundação, né, forma o ovo, né, lá do Amphioxus, por exemplo, oligoleste, dessa figura 2A ali de cima. Aí vem a primeira segmentação, que vai ocorrer, a primeira divisão, vai formar dois blastômeros ou duas células.
depois vem mais uma divisão que forma 4 células, por fim vai formar aí 8 células, né? E aí a terceira segmentação vai formar 4 blastômeros, ou 4 células de menor tamanho na parte de cima, que é chamado de micrômero, a seta vermelha está apontando, e 4 células maiores na parte de baixo. Lembra lá que eu falei que o ovo do Amphioxus, voltando aqui, ó, ele tem a seta azul aqui, ó, está apontando para a parte de cima do ovo. Tem menos gema ali, tem menos vitelo nessa parte de cima. Já a parte de baixo, que é a seta vermelha, tem uma gema, tem bem mais gema, tem muita gema ali. Então, tem muito vitelo nessa parte de baixo do ovo. E eu falei que o vitelo vai atrapalhar nesse processo de divisão. E é justamente isso. Quando a gente chega nesse estágio aí, ó, forma células de menor tamanho na parte de cima, porque o vitelo não atrapalhou o processo de divisão nas células de cima. Já na parte de baixo, essas células tiveram um pouco mais de dificuldade para se dividir e ficaram num formato maior, justamente porque tem uma quantidade maior de vitelo nessa parte de baixo do ovo. E aí são células de maior tamanho, chamadas aí de macrômeros. Então, micro vem de pequeno, macro de grande, né? E como é um blastômero, né, que é uma célula, aí vem essa denominação em micrômero, que é uma célula pequena, e macrômero, uma célula maior. Então, ligeiramente o tamanho aí dessa seta azul, que está representado na parte de baixo, essa célula na parte de baixo é um pouco maior do que a célula da seta vermelha aí na parte de cima. E isso ocorre porque o vitelo atrapalha o processo de divisão celular. Isso vai ficar mais claro nos próximos tipos de ovos aí que a gente vai ver nos outros animais. Tá? Vai ficar mais evidente isso. Então, a partir daí, essas divisões ou segmentações vão prosseguir até ocorrer a formação daquela estrutura do slide, desse slide aqui, que é da mórula, tá? Nesse aspecto aí de amora. Então, vamos lá. A partir daí, as segmentações, né, isso que eu já falei, né, que vão prosseguir até ocorrer a formação da mórula, e pouco a pouco vai aumentando a quantidade de células a partir da mórula. Vai chegar um determinado momento, né, que vai surgir uma cavidade no interior dessa massa compacta de células, que era a mórula, e essa cavidade, ou esse espaço vazio aí, vai receber o nome, então, de blastocela. Então, observem aí nessa figura da direita, a gente tem as células da parte de cima ali, que é o polo animal, que é onde vai ter aquelas células de menor tamanho, né, os micrômeros. E na parte de baixo aqui, a gente tem o polo vegetativo, ou polo inferior da célula, que são as células de maior tamanho. Na figura da direita fica mais claro isso lá, ó, mais da direita. A parte de cima, as células são menores, estão chamadas de micrômeros. Na parte de baixo tem células de maior tamanho, que a gente chama de macrômero. E aí então, surgiu uma cavidade aí no interior dessa massa compacta de células, que vai receber o nome de blastocela. Tá? A primeira figura aqui da direita está mostrando essa cavidade. Então, a partir desse instante, o conjunto de células passa a receber um novo nome, que é o nome de blástula. Tá? E a cavidade lá do interior vai se chamar blastocela. Até aí, tranquilo? Sim? Não? Talvez? Sim, beleza, professor. Então, vamos lá uma questãozinha aqui a respeito disso aí. Aí essa aí, ó, Mirelle, você vai precisar de mandar também para mim aí, dessa aula, tá bom? Então, fala lá. A figura mostra o desenvolvimento inicial de um animal. Então, você tem lá. Professor, não está mudando a imagem para mim, não. Não tá o quê? A imagem não está mudando, não. Mudou agora? Não, está travado. Para mim também não. Agora mudou. Ah. E agora? Sim, agora foi. Mudou? Na questão aí? Uhum. Beleza. Então, Não, a essa questão não. Está no resumido de segmentação. foi isso. Ah lá, agora foi. Agora deu. Ó,
Agora está resumindo, né? Segmentação mudou aí, né? Ou não? Sim, tá, agora está no exercício. Que isso? O meu computador aqui está em outra parte. Doideira. Peraí. Agora está no exercício. Tá. Então tá. Então, essa figura está mostrando o desenvolvimento inicial, né, de um animal. Então, observe ali, a primeira figura, a gente tem uma célula ovo, né, o zigoto. Aí ela começa a se dividir ali, se divide um pouco mais, chega naquele aspecto lá de mórula, né? E por fim surge uma cavidade no interior desse conjunto de células compactadas aí. Então foi feito um corte, né? Está ali, vista em corte mediano. Corte mediano é um corte no meio, né? Então você pegou essa massa de célula, deu um corte no meio dela aí, e a gente observa essa cavidade que surgiu aí no interior. Então, está perguntando, né, pela figura, o desenvolvimento foi mostrado até a fase de letra A, zigoto. Zigoto não é, zigoto é a primeira, né, que é quando o espermatozoide fecunda o ovócito. Mórula seria a penúltima, aquela massa compacta de célula. Gástrula, a gente nem estudou ainda o que é isso. Letra E, que é a neurula, também a gente não estudou ainda o que é isso, então sobra a letra D, né? Se a cavidade que está formando ali no interior chama blastocele, essa massa de células aí chama blástula, né? Isso aí a gente viu nesse slide anterior aqui. Mudou aí para vocês no slide? Sim? Tá do mesmo jeito aí. Com as perguntas. Aí, mudou. Mudou agora. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, que aí... Deixa eu mudar aqui. Agora eu botei para compartilhar a tela inteira. Vamos ver, né? Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim. Vou mudar aqui agora, vocês falam se mudou aí. Mudou. Bom, perfeito. Então, essa questão de número 1 seria a letra D, né, que é a blástula. Beleza? Essa cavidade que tem ali no interior chama blastocele, e aí deram o nome dessa fase aí de blástula. Beleza? Pode ir para a próxima questão? Pode continuar? Qual foi a pergunta da letra D que o senhor falou, professor? Qual que é a pergunta? Isso. Tá. Essa questão de número 1, ela deu aí vários tipos de célula, né? Então, a primeira aqui é o zigoto, aí depois esse zigoto foi se dividindo, aumentando o número de células, e por fim foi feito um corte nessa célula aí, que mostrou a cavidade que tem lá no interior, né? Que a cavidade a gente viu que se chama blastocele, perdão, e essa fase aí se chama blástula, né? A primeira célula lá se chama célula ovo, ou zigoto. Aí a penúltima aí chama mórula. A gente viu isso, tem esse aspecto de amora, né? Eles deram o nome de mórula. E por fim, essa outra fase aí que tem essa blastocele, que é essa cavidade no interior, é chamada de blástula. Então a pergunta da questão está pedindo o seguinte, né? Pela figura, o desenvolvimento foi mostrado até a fase de, aí 2 pontos, aí dá as alternativas, né? Mostrou até onde? Zigoto é a primeira, mostrou muito além disso. Mórula é a penúltima, então mostrou além da mórula. Gástrula a gente não estudou ainda. Blástula seria a letra D, né? Neurula a gente também não estudou ainda, então seria a letra D, de blástula. Bom? Conseguiu? Ok. Beleza. Pois bem, então, esse conjunto de células aí, que formam uma cavidade no interior, que a gente já mostrou na questão anterior, que se chama blástula, vai ocorrer um conjunto de movimentos celulares aí, nessas células desse futuro embrião, que são basicamente migrações de células. Então,
inicia com aquele polo inferior ali, também conhecido como polo vegetativo, acompanhe na figura da direita. Essas células da parte de baixo, elas são maiores, né? São chamadas de macrômero. E acaba que essas células, elas vão ser empurradas, olha a seta da direita aí, é como se você tivesse uma mão ali, ó, achatando, empurrando essas células em direção ao polo superior, que é o polo animal, né? Que tem um conjunto de células ali de tamanho menor, né? Então, as células de baixo não se dividiram muito por causa do vitelo, já as células de cima são células de tamanhos menores, tem pouco vitelo, então conseguiram se dividir mais. E aí, em algum momento, surge essa fase chamada de gastrulação, que é como se a seta ali estivesse empurrando essa parte de baixo ali desse conjunto de células para encostar na parte de cima. Então, é justamente isso que vai ocorrer, né? E isso ocorre por dois motivos. Primeiro, você tem uma cavidade oca no interior, que a gente chamou de blastocele, né? Um buraco que foi aberto ali nessa massa compacta de células, então não vai oferecer resistência nenhuma a esse movimento celular. E depois, porque o ritmo de divisão dessas células de menor tamanho, que está ali na parte de cima, é mais acelerado do que o ritmo de divisão das células da parte de baixo, que a seta vermelha está apontando. Então, acaba que a parte de cima as células são menores, se dividem bem mais rapidamente, e na parte de baixo as células têm tamanhos maiores, então o vitelo vai atrapalhar ali naquele processo de divisão, vai demorar para essas células se dividirem, e aí acaba que ocorre esse movimento, né? As células de baixo acabam se encontrando com a parte de cima. Então, é como se elas fossem empurradas ali pela essa seta vermelha. Tá? Então, esse polo inferior dessa blástula é empurrado em direção ao polo superior. A blastocela, que é aquela cavidade que foi aberta ali, vai sofrer uma invasão, então ela vai sendo fechada aos poucos. E esse movimento é conhecido aí, né, nos livros de biologia lá como gastrulação por embolia. Precisa saber esse nome? Óbvio que não. Estou mostrando aqui só por curiosidade. Por fim, observem aí na figura da direita, ali em cima, essa parte de baixo da célula se encontrou com a parte de cima, né? E aí, como resultado, a forma do embrião passa de uma esfera oca para uma hemisfera, ou seja, metade de uma esfera só. Então, era uma bola. Essa bola, a parte de baixo aqui começou a ser empurrada em direção à parte de cima, se achatou essa bola e fez uma meia-lua, né? Então, uma hemisfera de parede dupla. Observem que aquelas células da parte de cima, que tem menor tamanho, né, que se dividiram mais porque tem menos vitelo, elas são chamadas agora de ectoderme. E essas células da parte de baixo, que são células maiores, que o vitelo atrapalhou nesse processo de divisão, vai ser chamada de mesendoderme. Tá? E aí essa blastocela, então, vai desaparecer, que é aquele buraco que foi formado anteriormente, e surge uma outra cavidade, que vai ter o nome, olha lá, na figura da direita lá embaixo, vai ser chamada de arquêntero. Esse arquêntero é o que vai dar origem aos nossos órgãos ali do sistema digestivo no futuro, tá? Esse mesmo processo aqui que ocorre no anfíoxo vai ocorrer no nosso organismo, né? Na fase lá, quando a mulher engravida, então de uma célula, essa célula vai se dividindo, né? Vai acontecendo todos esses movimentos aqui, forma então esse arquêntero, e no futuro esse arquêntero vai abrigar todos os órgãos que compõem o nosso sistema digestivo. Tá? Tem uma outra estrutura ali chamada de blastóporo, que é a abertura desse arquêntero. No futuro isso aí vai originar o ânus, né? Então é a abertura do sistema digestivo ali, vai originar no futuro o ânus, esse blastóporo. E aí, por fim, ó, uma vista ampliada aí dessa gastrulação, né? Surgiu duas novas camadas de célula. A parte mais externa foi chamada de ectoderme. Ecto significa externo, tá? Derme está ligado ali à quantidade de células, às camadas das células que a gente tem, por exemplo, na nossa pele, tá? Então, ecto é a parte mais externa de alguma coisa, e derme seria dessas células. Mesendoderme está no meio do caminho, né? Mesen vem de meio,
tá? E doderme, a gente vai ver que no futuro essa mesendoderme vai originar a endoderme, que são camadas mais internas de célula, e a mesoderma, que é uma camada intermediária ali. E, por fim, temos ali o arquêntero, que no futuro vai originar os órgãos do nosso sistema digestivo. Temos o blastóporo também, que vai comunicar a abertura desse arquêntero, então no futuro vai formar o ânus, tá? Então está mostrando aqui que o arquêntero comunica com o exterior, né, por uma abertura circular chamada de blastóporo. Até aí, todo mundo está entendendo? Ou está muito rápido? Tranquilo. Tranquilo. Esse tanto de movimento que ocorre aí nas células, isso tudo ocorre, tá, no corpo da mulher quando ela está grávida. Tá? É o processo ali de multiplicação e diferenciação dessas células. Tá? Tem um outro processo, além da gastrulação, que se chama neurula, ou seja, naquela parte de cima ali, observe na figura B, a gente já dividiu aqui em cores agora. A ectoderme, que é aquela camada mais externa de células, tá de azul. Ela vai sofrer um achatamento ali. Observe na figura C que ela ficou chata, né? E aí é formada, então, o que a gente chama de placa neural, tá? Então, um achatamento nas células da ectoderme, levando à formação de uma placa neural. Essa placa neural, no futuro, vai se diferenciar o quê? O nosso sistema nervoso. Então, são essas células da ectoderme que, no futuro, vai originar o nosso sistema nervoso. Posteriormente, transforma-se também em tubo neural. Então, essa camada de célula que foi achatada, elas vão todas se aglomerar e formar um tubo, um cordão nervoso ali dorsal, tá? Que vai estar na parte de cima das células, por isso que a gente fala que é tubo nervoso dorsal. E nessa fase de neurula, conhecida como neurula, né, ocorre a diferenciação do nosso sistema nervoso, tá? Tudo representado aí de azul. Simultaneamente, ocorre também nessa fase aí, lá na mesoderme, que no caso ali seria aquelas células de rosa. Então, olha ali na figura B, da direita lá em cima. A gente tem a de azul, a ectoderme, que é a camada mais externa. Embaixo dela tem uma camada de rosa, pintada de rosa aí, que é chamada de mesoderme. Tá? Essa mesoderme vai sofrer uma separação ali em outras células chamadas de somitos e notocorda. Então, observe na figura D aqui, ó, a gente tem um aglomerado de células rosa chamada de somitos. Tá? E na figura F aqui, esse aglomerado de células rosas no meio, aqui embaixo do tubo neural, formou a notocorda, que é um bastão redondo também, rosa ali, que é a notocorda que vai dar sustentação para esse embrião. No futuro, essa notocorda vai ser substituída pela nossa coluna vertebral, tá? Vai dar lugar à nossa coluna vertebral, mas antes da gente ter uma coluna vertebral, a gente tinha uma estrutura que era semelhante à coluna vertebral, que é chamada de notocorda. Tá? Então vamos lá. Notocorda é um bastão cilíndrico localizado abaixo do tubo neural. Então observe nessa primeira figura aqui, ó, F, a gente tem o tubo neural de azul, embaixo dele a gente tem a notocorda. Tá? Isso tudo vai ser um bastão que vai sustentar essas células aí do embrião. Tá? Vai ter essa função de sustentação. Os somitos, né, que são essas duas células rosas aqui do lado da notocorda, ó, observem lá na figura D, que vai formar um aglomerado de células, né, com uma cavidade no interior. Então, inicialmente, são pequenas bolsas esféricas, representadas na figura D ali de rosa, e posteriormente vai formar uma cavidade chamada de celoma. O que é o celoma? É uma cavidade vazia ali que vai estar inserida todos os nossos órgãos. Tá? No futuro, isso bem lá no futuro, os órgãos vão estar armazenados dentro desse tecido conhecido como mesoderme, tá? Que está de rosa. E olha ali, não sei se está bege aí para vocês, o amarelo, o arquêntero, né, que é formado ali por um grupo de células da endoderme. Então, a gente tem 3 tipos de que a gente chama de folhetos embrionários ou germinativos ou tecidos. Né? A gente tem o endoderme, que é a camada de células mais externa que a gente tem no nosso corpo, que no futuro vai dar origem ali a todos os órgãos do nosso sistema digestivo.
Depois nós temos de rosa a mesoderme, que é uma camada de células que vai estar no meio, vai estar entre a endoderme e a ectoderme, e vai abrigar todos os órgãos do nosso corpo, também é uma cavidade. E por fim, nós temos ali aquela camada de azul, que é a ectoderme, que vai dar origem ao nosso tubo neural, né? Ao nosso encéfalo aqui, vai ter nosso cérebro, todos os órgãos sensoriais aqui do nosso sistema nervoso, tá? Veio dessa ectoderme. Então aqui é mais um resumo, né? A partir da formação desses 3 folhetos embrionários primordiais, ectoderme, mesoderme e endoderme, surgirão todos os órgãos e tecidos componentes do adulto. Então observa lá, ó, a parte mais externa, a ectoderme, nessa figura, vai originar o quê? A epiderme, que é a nossa pele aqui, né? E anexos de queratina, como nossos pelos, a unha que a gente tem vem dessa ectoderme também. A ectoderme neural ali vai formar o nosso encéfalo, nossa medula espinhal, todos os nervos do nosso corpo. Já na parte de rosa aí, ó, que é da mesoderme, a notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral, vai dar origem à musculatura, né, associada ao nosso esqueleto, que é a musculatura esquelética, ao nosso sistema reprodutor, às nossas vértebras, lá do nosso tecido conjuntivo ósseo. E olha ali, de amarelo ou de bege, né, a camada mais interna de células, que é conhecida como endoderme, vai fazer o quê? O revestimento interno, né, de maior extensão do canal digestivo, né, então todos os órgãos do sistema digestivo vão ser originados por essa camada de células. O que mais? Glândulas anexas como fígado, pâncreas, vão tudo ser originado dessa camada de amarelo aí. Os nossos órgãos do sistema respiratório, ó, traqueia, brônquio, pulmão, bexiga urinária, tudo vai vir dessa camada de células mais internas, conhecidas aí como endoderme, de amarelo. Tá? Então percebam que eu mostrei aqui todo o processo, né, desde a formação da célula ovo até a diferenciação dos tecidos aqui do corpo do embrião. Tudo isso acontece aí ao longo dos 9 meses lá, né, que a criança está desenvolvendo dentro do corpo da mãe. Bom, então ocorre todas essas mudanças aí que originam todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Até aí todo mundo entendeu? Está acompanhando? Não, deixa eu te falar uma coisa, professor. Eu sou homem, né? Certo. Eu demoro mais a captar um pouco esse assunto. Aí foi bom essa aula para as mulheres, né? As mulheres aqui já sabem de tudo de cor aí, ó. Não, mas esse assunto é meio chatinho mesmo, é complexo, assim. Eu tentei pegar mais o geral, assim, né? O mais básico, assim, o que cada grupo de células vai originar no nosso corpo no futuro, né? Ao longo desses 9 meses aí de gestação, tá? Mas é só curiosidade mesmo, esse desenho aqui resume tudo, aí, né? Mostra todos os órgãos aí do nosso corpo, que cada tipo de tecido originou, né? Qual órgão que originou, né? Então é mais... A embriologia, ela é muito abstrata, assim, ela é muito complicado ficar estudando isso mesmo, até para os alunos lá do regular mesmo, dos adolescentes lá, eles têm dificuldade nesse conteúdo, porque é um conteúdo mais complexo mesmo, tá? Então vamos falar aqui agora, dar uma pincelada aqui nos tipos de ovos, né, ou zigoto que são formados aí, né, na natureza, digamos assim. Então, a gente tem um tipo de ovo que é chamado oligolesto sem diferenciação polar, ou também conhecido como isolesto, é óbvio que não tem que saber esse nome. É um tipo de ovo que tem pouco vitelo. Esse vitelo está uniformemente distribuído. Então, observem que na hora do processo lá de segmentação ou de clivagem, todas as células ali que são divididas têm o mesmo formato, o mesmo tamanho. Porque o vitelo está distribuído igual no ovo, né? Então, a gema ali do ovo não está mais concentrada em determinada parte do ovo, não é na parte de cima ou na parte de baixo, está toda distribuída uniformemente. Então, quando essa célula começar a se dividir, vai formar ali todos os blastômeros ou aquelas células filhas de tamanhos iguais. Então, por esse motivo, essa
segmentação ou clivagem, né, esse processo de divisão recebe o nome de total, né, e igual, ou seja, total porque todas as células se dividiram, igual porque todas essas células são do mesmo tamanho, tá? Isso é o que ocorre, por exemplo, em estrelas do mar, né, que são os equinodermos, no homem, na gente também é esse tipo de ovo que existe no corpo humano, né? Lá a mulher quando forma o zigoto e vai se desenvolver no futuro na criança, todo o processo de diferenciação das células ocorre dessa maneira e o ovo ele tem uma quantidade ali de vitelo regular, tá? Ele está uniformemente distribuído. Quando a gente chega lá, a gente acabou de estudar aqui o Amphiochus, né? É um ovo oligolésto com diferenciação polar. Ele tem pouco vitelo, e esse pouco vitelo que tem está com a distribuição irregular. A maior parte está na parte de baixo, que é a seta vermelha que está apontando, e na parte de cima, que é a seta azul, tem pouca quantidade de vitelo. Então, no processo lá de divisão celular, né, de aumentar o número de células, vai produzir blastômeros ou células filha de tamanhos diferentes, né? Então, as células de cima vão ser menores, vão ser chamadas de micrômeros, micro de pequeno, né? E as células de baixo vão ter tamanhos maiores, vão ser chamadas de macrômeros, né? Macro de grande. Então, esse processo de segmentação ou clivagem ou divisão celular é total, todas as células vão se dividir, só que de tamanhos desiguais, né? Por isso que é desigual. As células de cima ali, que é do polo animal superior, vai ter um tamanho menor do que o do polo inferior, também conhecido como vegetativo. Tá? Células de tamanhos diferentes, por isso que é desigual. Quando a gente chega lá, por exemplo, sapo, perereca, rã, que são os anfíbios, você tem um ovo heterolesto, também conhecido como mediolesto, telolesto incompleto. Basicamente tem uma quantidade média de vitelo, e esse vitelo está concentrado no polo inferior do ovo, então na parte de baixo do ovo. Então, vocês observem aí que no processo de divisão celular, novamente a parte de cima, que tem menos vitelo, se divide mais rápido, a parte de baixo, que tem muito vitelo, tem dificuldade de dividir, então fica esse tamanho desigual aí, ó. A segmentação lá é total, todas as células vão se dividir, só que é desigual. As células de cima são pequenininhas, as células de baixo são grandes. Observe nessa figura da esquerda aqui, ó, da microscopia eletrônica, um embrião lá de anfíbio, que mostra isso aí. A seta azul está mostrando esses micrômeros, essas células de tamanho pequeno, e as células de baixo, os macrômeros, que são células de tamanhos maiores. Então, o vitelo atrapalhou nesse processo de divisão aí. Então, originou células de diferentes tamanhos. Quando a gente chega lá, ó, pega alguns peixes, répteis, aves, até mesmo alguns mamíferos, ovíparos. Ah, mamífero bota ovo? Tem alguns malucos aí que botam, como o ornitorrinco, né? Não sei se vocês conhecem esse animal aí, depois vocês pesquisem na internet. Esqueci de botar uma fotinha dele. Esse ornitorrinco é um mamífero que tem pés como se fosse de nadadeira para nadar, e tem um bico achatado, grandão. É como se fosse um peixe ali em corpo de mamífero, um trem bem esquisito. Tem um bico, que lembra uma ave também. Então, é um bicho bem esquisito, assim, esse ornitorrinco, e é um mamífero e bota ovo, tá? E aí tem esse ovo megalesto. Então, tem muito vitelo nesse ovo. Acaba que só a parte daquelas células de cima ali, que tem muito pouco vitelo, que vão conseguir se dividir. Então, olha na figura da esquerda lá, ó, que pegou, por exemplo, um embrião de peixe, que mostra isso aí, os blastômeros, ó, só a seta azul está mostrando as células que se dividiram. A parte de baixo, que tem muito vitelo, que tem muita gema nesse ovo aí, que é a seta vermelha que está apontando, nem conseguiu se dividir. Então, fica esse ovo esquisito aí, com várias células na parte de cima e a reserva energética dele na parte de baixo aí. Então, a segmentação, esse processo de divisão é parcial, só ocorre naquelas células de cima. A parte de baixo não se divide. Tá? E aí, quando você pega o ovo lá, vamos pensar no ovo de uma ave, tem também alguns anexos embrionários, algumas estruturas ali dentro desse ovo que são muito importantes, que a gente vai ver a partir de agora. Então, olha lá, nos répteis, nas aves, alguns mamíferos ovíparos, como é o caso do ornitorrinco, o desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo com casca, né? Então, tem alguns anexos embrionários, olha na figura da direita.
O embrião está representado ali de rosa, envolvendo esse embrião de azul, a gente tem uma estrutura conhecida como amnion. A gente vai estudar mais para frente. Mais para a direita ali do embrião tem uma estrutura conhecida como alantoide. Na parte de baixo aqui, ó, de amarelo, tem um vitelo, que é a gema desse ovo, que vai nutrir esse embrião. Veja que está ligado ali, como se fosse no umbigo ali desse embrião, né? Por fim, tem uma camada que envolve todas essas estruturas, que vai ser chamada de córeo, e aí vem a casca do ovo, que eu vou conferir mais uma camada de proteção. Tá? Então, vamos ver a função de alguns desses anexos embrionários. Ó. O saco vitelínico, que é esse de amarelo aqui na parte de baixo, é uma estrutura que possui vitelo, está ligada ao intestino do embrião, observem na figura da direita, e à medida que o desenvolvimento ocorre, o vitelo vai sendo consumido. Essa gema do ovo ali, se você deixar lá o ovo da galinha, né, para chocar e ter os pintinhos lá, esse embrião ali, de pintinho, vai se nutrir do quê? Da gema do ovo, que é o vitelo. E aí esse saco vitelínico reduz até desaparecer. Então, quando a ave vai nascer lá, na hora que ela quebra o ovo, é porque já não tem vitelo mais lá dentro desse ovo para se alimentar. E aí ela tem que quebrar a casca para sair para o ambiente para obter o alimento. Porque se ficar ali dentro, não tem alimento para esse futuro pintinho, digamos assim. Então ele vai morrer. Então, ele tem que quebrar a casca, sair dali, porque ali já não tem alimento para ele mais. É o que está representado de amarelo, esse saco vitelínico aí. Que é a gema do ovo que a gente conhece. O alantoide, ó, essa estrutura mais da direita aí, perto do embrião, ele armazena os produtos, né, da excreção ali desse embrião, então todo aquele lixo celular, aquelas estruturas que o embrião não vai usar, né, amônia, ureia, às vezes ácido úrico, no caso aí das aves, né, vai tudo ser armazenado, são produtos ali do metabolismo do corpo desse embrião que vão ser armazenados nesse alantoide. Esse alantoide é muito importante também para transferir parte do cálcio da casca para o embrião, porque a casca do ovo é rica em cálcio. Esse cálcio vai ser transferido ali para esse alantoide até o embrião para ajudar a formar os ossos, né, do esqueleto do animal. Nosso esqueleto, nosso osso aqui tem cálcio. Tá? O oxigênio e gás carbônico vão passar também por esse alantoide e chegar lá no embrião, né, para garantir a sobrevivência desse embrião. Primeiramente, esse oxigênio e gás carbônico passa pelos poros existentes na casca do ovo. Por isso que quando a gente pega um ovo de galinha lá, eles falam para não lavar. Mesmo que o ovo está sujo lá, daquela bosta da galinha, eles falam para não lavar o ovo, porque a casca é porosa. Então, na hora que você joga debaixo da água ali, a água empurra essa sujeira para dentro do ovo. Tá? Então, por isso que fala para não lavar o ovo. Então, o oxigênio, o gás carbônico, passa pela casca do ovo, entra no alantoide e chega lá no embrião. Tá? E esse alantoide serve para transferir também para o embrião algumas proteínas presentes na clara. Né? A clara do ovo ali é rica em proteína. A gema é rica em lipídio, é gordura. E a clara do ovo é rica em proteína. Né? Então, por isso que aí algumas dietas aí, povinho que gosta de academia, vai comprar lá aquela albumina para tomar. A albumina é a mesma coisa que clara de ovo. Tá? É rica em proteína. Então, por isso que às vezes na hora que a pessoa vai quebrar o ovo lá, esse povo que gosta de academia, joga a gema fora. Tá só com a clara, que é rica em proteína. A gema é gordura, né? Aumenta o colesterol, aí já envolve questões da saúde lá. O amnion é essa estrutura externa ali que vai envolver o embrião de rosa. Então, é uma membrana que vai envolver esse embrião e tem um líquido ali dentro. Esse líquido tem a proteção tem a função, né, de proteção contra choques mecânicos. Você imagina que esse ovo cai no chão, o embrião vai sacudir lá dentro. Mas como ele está presente dentro de uma bolsa que tem um líquido, esse líquido vai amortecer essa queda. Esse líquido também é muito importante para garantir a flutuação e mobilidade desse embrião. Então, esse embrião vai trocar de posição lá dentro do ovo, por meio desse líquido. E, por fim, o líquido vai sendo absorvido ali também pelo embrião, tá? Ao longo do processo do desenvolvimento embrionário. Já o córeo é uma membrana externa que vai envolver tanto o âmnion, o embrião, a alantoide, a gema do ovo.
e é mais uma camada de proteção, tá? Vai envolver tanto o embrião quanto esses anexos embrionários, tá? Temos aqui uma questão da PUC, tá? Que vocês têm que entregar também aí para essa aula. Posso fazer ela? Ou já saiu todo mundo aí? Então, todo Eu mundo tô falar. aqui. Beleza. Estou aqui também, professor. Olha lá o que fala a Também Tiri. tô aqui. Beleza. Tem lá o ovo. Olha o ovo lá sendo quebrado. Aí tem lá, os pintinhos nascem assim, todos molhados. Eu, hein, santa. Aí, né, o pintinho tá lá questionando os outros lá, tudo molhado. Tá com um secador para secar. E aí a questão está perguntando o seguinte: os pintinhos nascem molhados devido principalmente ao material proveniente. Letra A, do amnion. O amnion é essa estrutura aqui, ó, que está envolvendo esse embrião de rosa, essa bolsa de líquido aí. Então o amnion armazena excretas nitrogenadas do embrião? Lógico que não. Quem faz isso é o alantoide ali na figura, olha, ó, mais da direita ali. É o alantoide que faz isso. Então a letra A está errada. Letra B, novamente o amnion, que previne a dessecação do embrião. Beleza, o amnion previne essa evaporação ali daquela água, né? Que o embrião fica seco. Ele está imerso dentro de um líquido, é óbvio que vai prevenir a dessecação do embrião. E do grande número de vilosidades coriônicas ricas em vasos sanguíneos. Não, a gente não viu vasos sanguíneos aqui perto dessa estrutura, dessa bolsa de líquido do amnion. Então vamos descartar também. Letra D. Os pintinhos lá nascem molhados devido ao alantoide. O alantoide armazena excretas nitrogenadas do embrião, até aí está certo, e do grande número de vilosidades coriônicas ricas em vasos sanguíneos. O alantoide tem também muitos vasos sanguíneos ali, né, passa oxigênio, gás carbônico, então troca, né, o oxigênio com gás carbônico ali, entra na corrente sanguínea para ir até o embrião, mas os pintinhos não nascem molhados devido ao líquido do alantoide, é devido ao líquido desse amnion, né, que é uma bolsa de líquido que está envolvendo o embrião, que vai prevenir, que seria a letra D, né, vai prevenir a dessecação do embrião e amortece choques mecânicos. E também, em parte, devido ao alantoide, né, que armazena algumas excretas nitrogenadas ali. Então, tem um líquidozinho bem pequeno ali no alantoide, mas a maior parte vem mesmo do amnion. Tá? Então, a questão de número 2 seria a letra D. Beleza? Quem tem alguma dúvida? Seria a letra D? D de dado. D de dado, tá. Isso. A última questão aí, ó, lá da UFMG. O esquema abaixo representa um embrião de vertebrado com seus anexos embrionários. Aí tem um ovo lá. Aí tem um embrião, né? Tá apontado ali o embrião. Aí o C. O que seria o C ali? O C é justamente o amnion, né? Aquela bolsa de líquido ali que vai envolver o embrião. O D seria o quê? O alantoide, né? Que vai armazenar excreta nitrogenada, vai levar cálcio para o embrião, vai levar oxigênio, gás carbônico ali para o embrião, leva algumas proteínas também. O B seria o córeo, que é uma membrana externa que vai envolver todo o embrião e os anexos embrionários. E a letra A, essa vesícula grandona aí, é o vitelo, né? A gema do ovo. Vai nutrir esse embrião. Então, letra A está perguntando: indique a letra e identifique o anexo embrionário, que representou uma conquista para os vertebrados, que se desenvolve fora da água, permitindo-lhes lubrificação e proteção ao dessecamento. Então, qual desses anexos embrionários aí, D, A, B ou C, ajuda na lubrificação e proteção contra o ressecamento do embrião? Seria a letra C, né? Que é o amnion. O amnion a gente não viu que é uma bolsa de líquido? O embrião está imerso ali. Então, se ele está imerso dentro de um líquido, esse líquido garante para ele o quê? Lubrificação e proteção contra ressecamento. Tá? Então, letra A está indicando o item C, que é o amnion. Beleza? Conseguiram anotar aí? Qualquer, professor?
tá vendo? Não, não, né? Aqui em casa hoje está terrível. Essa questão A seria, tá indicando a letra C, né? Que é o amnion. Esse aqui, ó. A resposta seria essa aqui, amnion. Tá vendo ali de rosa não tem um embrião? Aí de azul tem essa bolsa de líquido que está envolvendo o embrião ali. Essa bolsa é chamada de quê? Então, no caso, seria a letra A. Letra A seria amnion, tá? Letra A, amnion. E o amnion, nessa figura da questão, está representado pela letra C, tá? Conseguiram anotar? Beleza. A letra B não precisa, não. Tá pedindo qual que é a classificação desse ovo. Aí tem que decorar que o negócio lá é heterolécito. Não precisa saber a letra B. Professor, Oi? é a letra C ou é a letra A? Não, então, na letra A, indica, é o amnion, né, a resposta. E aí, na figura, esse amnion está representado pela letra C. Tá vendo na figura? Tem o C, e uma setinha lá no C. Ele está apontando ali para o amnion, tá? Então, letra A só escreve amnion. Não precisa de indicar a letra, não, tá? Porque senão vai fazer confusão. Beleza? Obrigada. Nada. Ó, letra B não precisa, tá? Porque a gente teria que decorar lá, não faz sentido decorar que tipo de ovo que é, né? Que é um ovo de ave. Aí você teria que voltar aqui no slide, olha lá, falar que é megalécito. Não precisa de saber isso. É demais essa questão, não precisa de saber isso, não. Então vamos para a letra C. Indique a letra e identifique os anexos embrionários que, nos mamíferos placentários, ser humano, por exemplo, são reduzidos barra atrofiados, cujas funções são exercidas pela placenta. Então, qual que seria a letra? Seria a letra A, né, que é a vesícula vitelínica ou vitelo. Né? Se na gente, no ser humano, tem a placenta para nutrir o embrião, não faz sentido lá no desenvolvimento do embrião ter muito vitelo nesse ovócito formado. Né? Pode ter uma quantidade menor de vitelo, justamente porque a placenta vai exercer essa função de nutrição. Tá? Esse vitelo só é muito desenvolvido em quê? Em réptil, em ave, porque não vai ter essa placenta lá. O embrião vai desenvolver dentro do ovo. Ele tem que ter reserva energética para manter ele vivo ali, para garantir o desenvolvimento. Como a gente desenvolve dentro do corpo da mãe, e é a placenta que vai fazer essa função de nutrição, então o ovócito não precisa de ter muito vitelo, não. Tá? Então é bem reduzido e atrofiado aí a questão do vitelo no ovócito de nós, seres humanos. Tá? Então a letra, está pedindo para identificar a letra, seria a letra A. E qual que é o anexo embrionário que vai estar reduzido? É o vitelo, né? Ou também conhecido como vesícula vitelínica. A gente viu aqui nesse slide aqui, ó. Ou também saco vitelínico, também é o nome, né, dessa estrutura de amarelo, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Dúvida zero? Não, tranquilo. Beleza. Então, essa foi a aula de hoje aí. Você vai postar essa aula lá, né? Vou colocar lá no grupo. Deixa só na hora que a gravação chegar no meu e-mail, aí eu baixo para o computador, jogo lá para o YouTube e aí mando o link para vocês, tá? Pode ficar tranquilo que a aula vai estar lá. E aí eu vou mandar os slides também, tá? Dessa aula, para vocês, se quiser, né, rever o conteúdo ali, eu vou botar lá também, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela participação aí. As avaliações trimestrais vocês já enviaram lá para a supervisão? Eu já. Eu também já. Beleza. Então, aguardo você semana que vem aí, lá na aula presencial, tá bom? Até Beleza. Lá. Essa semana. Beleza aí. Boa noite, professor. Viu, professor? Oi.
Essa semana não foi porque eu tava com suspeito da corona. Não, mas a semana não teve, não, só. A semana é online. Nossa, Não, faz semana passada. foi semana passada, né? Foi semana passada. Não, claro. Mas não deu nada, não, né? Tá. Graças a Deus, não. Tá tudo bem. Maravilha. Isso aí. Então, até a próxima aula aí. Um Boa abraço. noite. Aí, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Guilherme.